como é que o demónio ataca as pessoas, no fundo. A grande porta de entrada são os pecados de superstição, todas as formas de adivinhação e de magia, que hoje em dia crescem porque vivemos num ambiente muito neopagão, portanto, desde os horóscopos aos amuletos, temos um sem fim de pecados de superstição, e esses pecados implicam, pelo menos implicitamente, um pedir ajuda ao demónio, pedir ajuda a uma força oculta que me ajuda a conhecer coisas desconhecidas e que me ajuda a conseguir determinados objetivos, mesmo que sejam bons, ter um filho, curar uma doença. E quando pedimos ajuda ao demónio, o demónio pode causar, tem mais margem de manobra sobre nós, digamos assim. Isso é basicamente a porta de entrada destes distúrbios. Depois as pessoas começam a ter problemas de saúde, etc, etc. Normalmente passam muitos anos nos médicos a tentar perceber o que é que se passa. Depois de esgotadas as explicações científicas, voltam-se para os curandeiros, para os bruxos, etc, a tentar solucionar os seus problemas. Normalmente ficam pior, agravam-se. E às tantas acabam por ir aos padres, pedir ajuda a um exorcista e então aí os exorcismos, durante os exorcismos manifestam-se estas presenças diabólicas, os demónios são muito violentos, blasfemam, dizem palavrões, etc, dizem muitas coisas e reagem fortemente às orações porque não gostam das orações e com o repetir dos exorcismos as pessoas vão ficando melhores e acabam por ficar libertas. As pessoas não têm consciência do quão são eficazes os sacramentos, em primeiro lugar, a missa, a comunhão, a confissão, o demónio. Não conseguem fazer o sinal da cruz, sequer. É impressionante ver isto tudo e no fundo, ver a eficácia das coisas santas, as medalhas, a cruz, bentas, o escapulário, as relíquias dos santos. É impressionante. Infelizmente, muitas das pessoas, amigas nossas, às vezes familiares, brincam com coisas perigosas, sem muita consciência, como estas pessoas que eu recebo, mas depois, objetivamente, metem-se em problemas graves e difíceis de resolver. Muitos jovens, por exemplo, através da internet, por brincadeira, fazem sessões satânicas. Um rapaz que lá em Itália vi e acompanhei, tinha feito profanações no cemitério, coisas, estava gravíssimo a situação dele. Tudo isto por brincadeira, através da internet vão buscar orações e fazem coisas muito perigosas. E há toda uma cultura, mesmo do ponto de vista os filmes, etc. Tudo incita a experimentar a magia, os encantamentos, etc. E hoje há muitas medicinas, supostamente alternativas, que recorrem às energias bioergonomias, aos reikis, tudo o que tem a ver com sessões de espiritismo, curas com energias, etc, etc, etc. Há pessoas que eu exorcizo que tiveram no Reiki, que fizeram o curso do Reiki e que conseguiram fazer coisas estranhas e prodigiosas com os animais, com as plantas, etc. E que hoje em dia estão numa situação muito delicada. E como eu dizia, isto são tudo formas de superstição que se dividem em dois grandes grupos, nas formas de adivinhação, tipo ler a sina, tarô, cartas, horóscopos, astrologias, tudo o que tem a ver com a adivinhação, ou com formas de magia, seja para fazer bem, aquilo que a gente chama a magia branca, ou a magia negra, seja para fazer mal a alguém. Além das formas clássicas, hoje em dia vemos um popular de novas formas, no fundo, de esoterismo, de ocultismo, e isto são pecados graves, seja, como eu dizia, por implicarem implicitamente, pelo menos, um recurso aos demónios. Todos nós, todos os batizados, todos os crentes em Jesus, podemos e devemos rezar a Deus para que nos defenda do maligno. A última petição do Pai Nosso, em que pedimos livrar-nos do mal, significa isso mesmo. Pedimos a Deus para ser libertos do demónio, dos seus ataques e de tudo aquilo que vem dele, de alguma maneira. Que Deus nos proteja com o seu braço poderoso. Portanto, todos nós somos chamados a fazer estas orações de libertação. E são eficazes, porque são feitas com fé, são feitas em nome de Jesus e são convenientes para a nossa salvação e o Senhor atende-as e, portanto, muitas vezes, como dizia, há distúrbios de origem diabólica mais graves em algumas pessoas, normalmente estão ligados a estes pecados, a estas formas de superstição em que as pessoas se metem, e em que existem ataques diabólicos mais violentos, e aí estas orações de libertação não são suficientes, digamos assim, para libertar a pessoa, ainda que sejam muito convenientes e sejam eficazes.
E nesses casos deve-se recorrer a um exorcista. Os exorcismos são orações litúrgicas em que o sacerdote reza em nome da Igreja e com a autoridade de Cristo e expulsa os demónios. Fundamentalmente é isso. Portanto, são mais poderosas, são mais eficazes, digamos assim, que as orações de libertação, como o Pai Nosso, as orações em que pedimos a Deus a libertação do ataque do demónio. E por isso é preciso distinguir. Normalmente as pessoas não precisam de exorcismos, não é? Quando aparecem sintomas estranhos, normalmente, como dizia, as pessoas normalmente vão aos médicos, etc, etc, etc. Os sintomas mais atendíveis, que é preciso ter mais atenção, sobretudo, são a aversão às coisas sagradas. As pessoas que, por exemplo, que quando entram na igreja e começam a rezar, começam a sentir dores de cabeça ou distúrbios no corpo, ou ficam bloqueadas sem se conseguir mexer, ou que em contacto com as coisas sagradas reagem muito mal, a água benta lhes queima, ou o óleo bento, ou as medalhas, ou as relíquias dos santos. Isso são sintomas de que existem, aliados a outros, não tomados isoladamente, não é? Que existe aqui um distúrbio, provavelmente de origem diabólica. É preciso sempre ver com calma, o discernimento muitas vezes não é fácil, não é só um fator, mas é preciso conjugar vários fatores e, sobretudo, depois rezando, ver-se se é de facto isso que se passa, não é? E, portanto, os exorcismos, resumindo e concluindo, qual é a diferença dos exorcismos e das orações de libertação? As orações de libertação qualquer fiel pode fazer e deve. Jesus Cristo mandou-nos pedir a Deus, ao Pai, a libertação do maligno, no Pai Nosso, nós devemos fazê-lo. Essas orações são eficazes. Nos casos de graves ataques do demónio, das pessoas que são atormentadas do demónio de uma maneira extraordinária, deve-se recorrer aos exorcismos, que são orações litúrgicas, que só um sacerdote encarregado pelo bispo pode fazer. São orações que esse sacerdote faz em nome de Cristo e em nome da Igreja e que com a autoridade expulsa em nome de Cristo os demónios. E são muito eficazes.